Olá, eu sou o pastor Emanuel, pastor da New Hope Brazilian Baptist Church. Seja bem-vindo ao nosso programa New Hope. Hoje o título da nossa conversa é As Tragédias do Rio Grande do Sul e Jesus. É sobre isso que nós vamos conversar neste programa. E eu creio que você deve ter sido bombardeado por notícias sobre informações sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Pessoas que perderam tudo, suas casas, animais, carro, bens. E outras pessoas que perderam todos. Pais, outros perderam filhos, outros perderam esposa, irmãos. Quando a gente começa a assistir essas notícias, a gente é como que bombardeado por inúmeros sentimentos e questionamentos. Sentimentos como o de tristeza, tristeza por aqueles que estão vivenciando esse momento, vivenciando essa dor, vivenciando essas perdas. Não tem como assistir as notícias com os olhos secos. Os nossos olhos se enchem de lágrimas quando a gente começa a ver todas as imagens, ouvir todos os relatos, as crianças contando as histórias de como sobreviveram e como viram seus avós, seus pais morrendo no meio das enchentes. Tristeza, compaixão. Se colocar no lugar do outro, se imaginar naquela situação, esses são sentimentos comuns a nós que estamos assistindo o que está acontecendo lá. Mas não apenas os sentimentos vêm, mas vêm também questionamentos, como, por que tudo isso aconteceu? E talvez um que a gente até relute um pouco, mas sem que a gente perceba, muitas vezes ele surge. Por que Deus permitiu? Onde Deus estava quando as comportas foram abertas, as águas invadiram, porque Deus não fez nada. Esses sentimentos, esses questionamentos, eles vêm até nós e eu acredito que se nós tivéssemos a oportunidade de sentar com Jesus e tomar um café com ele e falar, Jesus, vamos conversar. Eu acredito que nesse momento, uma das perguntas que viriam para a mesa da nossa conversa de café com Jesus era: Jesus, e Rio Grande do Sul? O que o senhor tem a nos dizer? O objetivo da nossa conversa hoje é montar essa mesa para conversar com Jesus e perguntar para ele: Jesus, e Rio Grande do Sul? O que o senhor tem a dizer? Nós vamos fazer isso olhando para a palavra de Deus e guiados pelo Espírito Santo e buscando encontrar uma resposta que nos traga paz, nos traga orientação, nos traga uma luz nesse momento de tamanha dor. É isso que a gente vai tentar fazer hoje. E nós vamos usar duas histórias bíblicas. Essas duas histórias, elas têm exatamente este tema, é uma tragédia, são histórias que relatam perdas, são histórias que relatam dor, sofrimento, tragédias. Nós vamos pegar essas duas histórias e dessas duas histórias nós vamos ver como Jesus respondeu à tragédia humana e vamos fazer então a releitura para a situação que estamos vivendo. Essa conversa, embora ela tenha esse plano de fundo, o Rio Grande do Sul, esse plano de fundo, as histórias que Jesus viveu e respondeu, eu quero dizer que ela não é apenas sobre isso, ela também é sobre a sua dor, é sobre o seu sofrimento, é sobre o problema que você passa que muitas vezes desfruta dos mesmos sentimentos e dos mesmos questionamentos, o sentimento de tristeza, de dor, o questionamento do porquê eu, porquê minha família, onde Deus estava, onde tudo isso estava acontecendo. É sobre isso que essas histórias, essa reflexão vai falar. É sobre Rio Grande do Sul, mas também é sobre as suas dores, o seu sofrimento, as tragédias que você já enfrentou ou as tragédias que você está enfrentando. A primeira história que nós vamos usar como base da nossa reflexão é a história que se encontra em Lucas, capítulo 13, verso 1 a 4. Veja o que diz o texto. Lucas, capítulo 13, verso de 1 a 4. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: Vocês pensam que os galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão.
Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. O que está acontecendo nesse texto? Jesus está trazendo para a mesa de diálogo duas tragédias. A primeira tragédia, nós não temos relatos históricos sobre o que de fato aconteceu, mas o que podemos aferir à luz de comentaristas do texto bíblico aqui é que estes homens trouxeram para Jesus uma situação que foi trágica, que foi cruel, que foi inexplicável. Homens que foram prestar sacrifícios ao Senhor e então o governador foi lá, assassinou esses homens e então o sangue deles se misturou com o sangue da oferta que eles estavam prestando. É uma situação trágica, inexplicável. Jesus, para colocar ainda mais questionamentos nessa conversa, Jesus traz uma segunda tragédia. Ele fala da tragédia da torre que caiu sobre os homens, a torre de Siloé. E ele fala, vocês acham que aqueles homens que morreram nessa tragédia também são mais pecadores do que todos os outros de Jerusalém? Quando nós olhamos para essa conversa de Jesus com aqueles homens falando dessas duas tragédias, algo que nos chama a atenção é o respeito de Jesus pelo mistério e a dor da tragédia. Esse é um ponto interessante e esse é um ponto que nós precisamos aprender com Jesus sobre como lidar com a tragédia, com a dor do outro. Veja, a resposta de Jesus diante daquele questionamento é, em primeiro lugar, ele tira qualquer possibilidade de tentativa de culpabilizar a vítima. Aqueles homens morreram porque eles eram pecadores, aqueles homens morreram porque eles estavam fazendo coisas erradas, por isso a tragédia aconteceu na vida deles. Jesus logo de cara fala, eles não eram mais pecadores do que vocês. Coloca todo mundo no mesmo nível. Jesus ali, ele tem uma postura de respeito ao mistério e à dor da tragédia, embora ele soubesse as razões, ele soubesse exatamente o que aconteceu, mas ali como o Deus encarnado, a resposta dele nos ensina a respeitar a dor e o mistério da tragédia. E aí vem a pergunta, ok, já que aquelas pessoas não são mais pecadoras do que nós, por que então o mal tocou na vida delas? Bom, se fôssemos nós ali no lugar de Jesus, nós poderíamos usar a nossa teologia para explicar o problema do mal. A questão que está aqui em pauta é o problema do mal. Já que aquelas pessoas não são piores do que nós, porque o mal tocou na vida dela de uma maneira muito pior do que toca na nossa vida. Problema do mal. Porque Jesus não fez nada. Porque Deus não fez nada. Porque elas morreram. Porque os bons morreram. Porque enquanto louvavam, adoravam, foram assassinados. Porque enquanto estavam andando, uma torre caiu. Problema do mal. A nossa teologia poderia responder ao problema do mal da seguinte forma. Bom, existem pelo menos 5 explicações para a realidade do mal na nossa vida. A primeira possibilidade é a consequência dos nossos pecados. Sim, quando nós pecamos, nós temos um Deus justo juiz que, sim, afere castigo. A gente vê essa realidade do problema do mal tocando na vida do povo de Deus quando ele desobedece, quando a gente olha, por exemplo, a história do povo de Israel. O povo de Israel estava caminhando bem, desobedecia a Deus, Deus mandava castigo sobre eles. O mal tocava na vida deles, vinha seca, vinha dificuldade, vinha até morte. Uma realidade que explica muitas vezes a presença do mal na nossa vida é o pecado, o castigo de Deus, a desobediência. Uma segunda possibilidade de explicação para o problema do mal que a nossa teologia traz é: o mal pode ser uma consequência das nossas escolhas. Uma pessoa que se embriaga e sai acelerando e bate o carro e morre. Essa pessoa não morreu por um castigo de Deus, embora a embriaguez seja um pecado, mas a morte foi consequência da decisão daquela pessoa de beber, acelerar e morrer. A gente vê isso, por exemplo, no caso de Judas. Judas cometeu o pecado da traição, mas não foi Deus que matou Judas, foi Judas que se suicidou. Foi a decisão dele. O mal tocou a vida de Judas porque Judas decidiu ir pelo caminho da morte. Primeira possibilidade do mal é a consequência dos nossos pecados. Segunda possibilidade do mal é consequência das nossas decisões. A terceira possibilidade é o mal pode tocar a nossa vida
por conta das más decisões dos outros. Você pode estar fazendo tudo certo, mas se você está perto de uma pessoa que tomou uma decisão errada, sim, aquela decisão pode te afetar. Usando o mesmo exemplo daquele homem que bebeu, dirigiu e saiu com o carro. Aquele homem pode tanto bater o carro e morrer, como pode bater o carro em uma outra pessoa que não tem nada a ver e a outra pessoa morrer. A má decisão do outro trouxe o mal para a vida de um terceiro. A gente vê um exemplo como esse na Bíblia quando a gente olha, por exemplo, para a história de Davi e Betseba. Urias não tinha feito nada de mal. O Urias é o esposo de Betseba. Mas por conta de uma má decisão, um desejo mau de Davi, Urias foi assassinado. Ele não tinha nada a ver. Isso mostra para nós na palavra de Deus que sim, a decisão do outro pode trazer mal para a nossa vida. Uma quarta possibilidade é a ação de Satanás. Sim, a gente consegue ver que também o mal pode tocar na vida de uma pessoa quando Satanás tem uma ação para afetar, para ferir, para machucar. A gente vê isso, por exemplo, na história de Jó. Jó era um homem justo em que Satanás, o inimigo, conversou com Deus e falou, deixa eu tocar na vida dele. E o mal tocou na vida dele. A gente vê isso lá em Hebreus, quando a gente vai estudar, por exemplo, a história dos heróis da fé. Ali fala de homens que foram cerrados ao meio, queimados vivos. A gente vê isso nos nossos dias por meio da história da igreja perseguida. O que é ali? A ação de Satanás tentando parar o reino de Deus e sim, trazendo o mal, trazendo a dor. Temos essas quatro possibilidades e a quinta e última agora que eu falo como possibilidade do mal é a realidade do mal comum. Nós estamos em um mundo jaz do maligno, nós estamos em um mundo em que a morte entrou. E quando essa morte, quando essa realidade entra para a nossa esfera de existência, sim, o mal se torna uma possibilidade a todos, tanto para ímpios quanto para justos, tanto para cristãos quanto para ateus, tanto para pessoas de bem quanto para pessoas do mal. A gente vê isso na história de Paulo, por exemplo, quando ele passa por um naufrágio. Ele estava fazendo tudo certo, mas aconteceu um naufrágio. Ele foi picado por uma cobra, porque ele está numa realidade onde o mal existe, onde a possibilidade do desastre e da morte existe. A gente viu muito disso no Covid-19. Veio e levou pessoas que eram ruins, pessoas más, mas também levou muita gente boa. Porque vivemos dentro de uma realidade onde o mal está presente, onde a dor está presente, onde o choro está presente. Bom, se nós estivéssemos ali conversando com aqueles homens, falando sobre tragédia, a nossa teologia poderia trazer essas respostas. Bom, o mal aconteceu na vida dessas pessoas por uma dessas 5 possibilidades. Essa deve ter sido uma das 5 portas pelas quais o mal entrou. Uma dessas, pelo menos, é a razão pela qual a torre caiu ou aqueles homens foram mortos. Eu acredito que Jesus poderia ter dado essa resposta, porque ele conhece essa resposta e ele provavelmente poderia usar isso com muito mais propriedade e profundidade. Mas o que nos impressiona nesse texto é que Jesus não fala nada disso. A pergunta é por quê? Porque Jesus sabia que qualquer tentativa de explicar a morte de alguém que amamos, na verdade, por mais lógica que seja, por mais sentido que tenha, ela não tem o poder de trazer a paz para o coração daqueles que ficaram. Jesus sabia disso. Por mais que ele pudesse explicar por A mais B o porquê aquelas pessoas morreram, aquela resposta nunca traria paz para o coração daquelas pessoas que ficaram. Sabe, a primeira lição que a gente tira dessa fala de Jesus, desse ensinamento de Jesus, é que diante da tragédia, nós precisamos parar de ficar tentando fazer a necrópsia da dor do outro, de ficar tentando defender Deus ou atacando o diabo, sabe? Porque por mais que a gente queira tentar explicar, isso não vai trazer a paz que a outra pessoa precisa, isso não vai curar a dor. Não é a nossa missão sair defendendo Deus, falando, não, Deus é assim, ou atacando o diabo. Nós podemos sim estudar a tragédia no viés técnico para que a gente faça a nossa parte como seres humanos para evitar futuras tragédias. Mas na questão filosófica, religiosa, existencial, não é a nossa missão ficar tentando explicar isso para aquelas pessoas. E o que Jesus apresenta para nós aqui é respeite a tragédia, a dor, o sofrimento do outro.
Sabe, nesse momento que a gente se depara com as tragédias do Rio Grande do Sul, a gente precisa aprender isso com Jesus. É respeitar o mistério e a dor da tragédia. A gente não sabe por que aconteceu no tocante à fé, no tocante à filosofia. Não, a gente não sabe. O que nos cabe agora não é dar essas explicações. Não é tentar defender Deus ou colocar culpa naqueles que foram ou naqueles que sobreviveram. A resposta de Deus para nós diante dessa tragédia, por meio de Jesus, é: não pensem que vocês que ficaram vivos são menos pecadores do que aqueles que foram. Todos nós habitamos o mesmo plano, a mesma realidade existencial, estamos debaixo do mesmo domínio do pecado. Primeira lição diante da tragédia é: respeite a dor e o mistério da tragédia. Ok, se é isso que temos de fazer, se isso foi o que Jesus fez, já que não é essa a nossa missão tentar explicar o que devemos fazer então. E aí nós vamos para a segunda história que eu trago para a mesa para nós conversarmos com Jesus. Um segundo momento em que Jesus se depara com uma outra tragédia, a tragédia da morte de Lázaro. Essa história está escrita em João capítulo 11, verso 32 até o verso 37. João capítulo 11, do verso 32 ao 37. E chegando ao lugar onde Jesus estava, e vendo, Maria prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê o Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele, que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? A segunda lição que este texto nos traz diante da tragédia é que nós que estamos nos deparando com a dor do outro, com a tragédia do outro, a ação que devemos ter inicialmente é a ação de compaixão. O texto diz aqui que Jesus se comoveu, que Jesus se agitou, que Jesus se perturbou, que Jesus chorou. Essa é a grande lição que o Senhor nos traz aqui. Jesus chora a morte do outro. E é interessante porque Jesus sabia do milagre que ia acontecer. Jesus sabia que a morte de Lázaro não era uma morte para trazer o final da vida de Lázaro, mas que por meio daquela morte a glória do Senhor seria manifestada. Mas mesmo sabendo do final, Jesus chora. Sabe, essa história de Jesus traz para nós uma responsabilidade de sensibilização. Que diante da dor do outro, diante da tragédia do outro, a nossa postura não pode ser a postura insensível do tipo: pare de chorar, existe um céu, o céu é o lugar onde a gente vai ver a pessoa que já morreu, ela está com o Senhor, você não precisa chorar. Não! A nossa postura tem que ser igual a de Cristo, é chorar com os que choram. Essa sensibilidade é uma sensibilidade que o Senhor nos ensinou. É chorar uma lágrima que não é nossa, sentir uma dor que não é nossa. Essa é a dor da compaixão. E talvez você fale: para que serve isso? O que no meio da tragédia, o que a compaixão ajuda? Deixa eu contar uma história que vai te ajudar a compreender um pouco melhor sobre o que ajuda. Uma vez nós estávamos fazendo um trabalho de evangelização no cemitério. No Brasil tem aquele dia, se não me engano, chama Dia de Finados, o Dia dos Mortos. E nesse dia, as famílias vão para o cemitério, algumas famílias para cuidar da grama, do túmulo dos seus entes queridos, outros para acender velas. Mas é um dia de muito choro para aqueles que estão ali no cemitério. E nós fomos ali evangelizar. E eu me lembro que nós estávamos ali no meio e de repente eu me deparei com uma senhora. E eu me aproximei dela e a pergunta que eu fiz, antes de tentar falar de salvação, céu, Jesus, antes de tentar falar qualquer coisa disso, a pergunta que eu creio que foi o Espírito Santo que colocou no meu coração para fazer para ela foi: quem você veio visitar aqui? Naquele momento, aquela mulher encheu os olhos de lágrima e falou: eu vim visitar meu filho. E eu perguntei para ela: você compartilhar a história dele? E então ela compartilhou a história do filho e a razão da morte do filho. O filho era um segurança que havia sido assassinado
em uma tentativa de assalto em um lugar que ele estava vigiando. O filho tinha mais ou menos 40 anos de idade. Quando ela terminou de contar a história do filho e da morte do filho, eu perguntei para ela, eu posso te dar um abraço? E ela disse que sim. E quando ela me abraçou, aquela mulher começou a chorar. E nós choramos juntos. Depois daquele momento, eu compartilhei com ela uma mensagem de esperança. Uma mensagem de um Espírito Santo que tem o poder de nos confortar, de nos fortalecer, de nos colocar em pé. Mas essa conexão só aconteceu porque a porta da compaixão foi aberta. A gente só vai conseguir ajudar as pessoas em um momento de tragédia, em um momento de dor, quando nós nos conectarmos a elas por meio da compaixão, quando os nossos corações estiverem conectados. A compaixão é uma estratégia de Deus para que os nossos corações se unam no momento de dor. Portanto, o conselho de Deus para nós, por meio de Jesus, naquele momento de tragédia, é: diante da tragédia, respeite o mistério e a dor da tragédia e tenha compaixão. Quando a gente segue olhando para essa história, a gente extrai uma terceira lição. A história continua e agora ela vai para o verso 38. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Maria, a irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem a faixa dele e deixem-no ir. A terceira lição que a gente extrai da atitude de Jesus diante da tragédia é que, além de termos compaixão, diante da tragédia, nós temos que fazer a nossa parte. Veja, o texto mostra a primeira parte onde as irmãs de Lázaro foram falar com Jesus, as pessoas foram falar com Jesus. Essa é algo que nós podemos fazer diante da tragédia. Falar com Deus sobre a dor do outro. Falar com Deus sobre a morte do outro. Nós podemos orar no momento de tragédia. Porque sim, momentos de tragédia também são momentos de milagres. Nós, no meio da tragédia, no momento de dor, nós podemos dobrar os nossos joelhos e clamar por uma intervenção divina. Deixe-me compartilhar uma experiência que eu tive há um tempo atrás, quando aconteceu o furacão Ian aqui nos Estados Unidos, mais especificamente na Flórida. Nós tivemos aqui na Flórida a cidade de Fort Myers completamente destruída. Quando isso aconteceu, nós, tendo o respeito pela dor e o mistério da tragédia, tocados pela compaixão, nós decidimos fazer a nossa parte. Então, oramos, clamamos a Deus para que o Senhor usasse a nossa vida, e então o Senhor nos levou para que fôssemos ajudar aquelas pessoas a limpar as casas, a tirar os destroços e a reconstruir as casas que foram destruídas. Uma dessas casas que fomos visitar, nós chegamos 24 horas depois da tragédia. Quando nós chegamos, em uma casa em específico, tinham 2 idosos com mais de 70 anos. O marido tinha mais de 80 e a esposa tinha mais de 70. E eles começaram a contar como foi a noite deles. Eles passaram a noite debaixo d'água. O marido era cadeirante. A água chegou até o teto da casa praticamente. Eles falaram que eles não sabem como, mas os 2 sobreviveram, porque de uma forma que eles não sabem explicar como, os 2 foram colocados em cima de um guarda-roupa. A gente vê milagre no meio da tragédia. A gente vê Deus também cuidando, a gente vê Deus também penetrando num mal que devastou o mundo, que tocou, que destruiu realidades.
A gente vê também o cuidado de Deus. Por isso que em momento de tragédia, nós não podemos esquecer que tempo de tragédia também é tempo de milagre. E os milagres acontecem de formas sobrenaturais, como essa que acabei de narrar, um cadeirante em cima de um guarda-roupa a noite inteira e chegando no outro dia de manhã com vida, mas também de formas naturais. Veja que o texto mostra que nós podemos, além de orar, fazer outras coisas também. Podemos mover uma pedra, podemos tirar as faixas, as ataduras. Foi isso que Jesus falou para aquelas pessoas: rolem a pedra, tirem as faixas, deixe-o ir. Existe também uma parte que nós podemos fazer. Essa história que eu acabei de contar é o Senhor dizendo para nós, para nossa igreja: eu quero que vocês façam a parte de vocês ali no furacão Ian. E nós fomos limpar as casas, nós fomos ajudar pessoas. E no meio daqueles destroços, no meio daquelas ações, o que era comum acontecer, nós somos uma igreja de imigrante aqui nos Estados Unidos. E a maioria das pessoas que nós atendemos e cuidamos ali em Fort Myers eram americanos. E depois que nós fazíamos todo o processo de limpeza, todo o processo de arrumação, e depois na segunda viagem, a reconstrução da casa, a demolição, tirar sujeira e tudo, as pessoas viravam pra gente e perguntavam: quanto é? Quanto vocês vão cobrar pelo trabalho que vocês fizeram? E a nossa resposta era: a única coisa que a gente quer deixar para vocês é uma oração. A gente pode orar? Essa é a única coisa que a gente pede. Se vocês puderem ceder, a gente gostaria de fazer uma oração. E naquele momento as pessoas choravam. Embora aquilo ali não reconstruía a casa que foi perdida, não trazia de volta os mortos que se foram, mas ali trazia um ponto de esperança. Era Jesus dizendo: eu estou cuidando de você, eu vou te ajudar no recomeço. Quando a gente olha para a tragédia e vê como Jesus lidou com tudo isso, a gente aprende que devemos respeitar o mistério e a dor da tragédia, ter compaixão e fazer a nossa parte. A quarta e última lição que Jesus nos ensina sobre a tragédia é que nós devemos estar preparados para o fim. Voltando agora para a primeira história que a gente leu aqui, a que está em Lucas capítulo 13, veja o que Jesus fala no verso 4 e 5. Vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. As tragédias, elas nos afrontam. As tragédias apontam para a nossa vulnerabilidade. Elas gritam para nós: vocês são frágeis. A tragédia, ela nos desperta da nossa ilusão de invencibilidade, de sermos homens de ferro. As tragédias mostram quão vulneráveis somos. As tragédias mostram pessoas jovens e idosas, saudáveis e enfermas, ricas e pobres, tendo de enfrentar a morte. Quando Jesus pega essas tragédias e traz para a conversa, ele fala: olha, sejam preparados, porque vocês também um dia vão ter que enfrentar a morte. E se vocês não estiverem preparados para enfrentar a morte, vocês não apenas vão morrer, vocês vão perecer. E é interessante esse jogo de palavras que a gente vê aqui neste texto, falando da morte dos que foram afetados pela tragédia e da possibilidade de perecer daqueles que não estiverem preparados. A morte aqui fala da morte física, e o perecer aqui fala de uma perdição eterna, de uma morte eterna. O que as tragédias nos ensinam, a lição que vem por meio de Jesus, por meio de sua palavra diante da tragédia, é que devemos estar preparados para o fim. A mensagem que quero deixar para você hoje, também diante dessa tragédia que estamos vindo, é: estejam preparados. Arrependam-se dos seus pecados. Reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador. Entregue sua vida a Ele. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. E a pergunta que vem para nós diante da tragédia é: e se fosse eu? E se fosse eu que partisse? Onde eu estaria agora? No céu ou no inferno? A palavra que vem para nós diante de uma tragédia é: reconcilie-se com Deus. Você que está distante de Deus, você que abandonou os caminhos do Senhor, você que deixou a comunhão da igreja, você que deixou de viver aquilo que Deus tinha para você viver nos caminhos dele, no ministério que ele tinha para você, reconcilie-se. Porque nós somos frágeis e a nossa vida aqui na terra, sim, tem um ponto final.
Bom, eu creio que foi uma conversa boa com Jesus. Eu creio que momentos como esse nos fazem refletir. A minha oração é que esta palavra tenha trazido orientação e paz para o seu coração. E muito mais do que isso, um caminho de salvação e vida para você. Que Deus te abençoe. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Confia nele e o mais ele fará. Deus te abençoe.